todos e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Conversas com Propósito. Eu sou André Caldeira, sócio fundador e CEO do Grupo Propósito. Esse episódio é uma iniciativa para a gente tratar do tema propósito a partir das histórias e trajetórias de conselheiros, presidentes de conselho, acionistas, CEOs e lideranças de grandes empresas de todo o Brasil. Nossos episódios são sempre a cada 15 dias, os novos episódios. Você pode conferir todos os anteriores no nosso canal do YouTube e também do Spotify. No LinkedIn, eu convido você para assinar a nossa newsletter Conversas com Propósito, onde, além de receber em primeira mão os novos episódios, todas as semanas você receberá um texto de minha autoria sobre os temas governança e liderança. Bom, a minha convidada de hoje é uma pessoa que eu acompanho há bastante tempo e que a gente se aproximou recentemente num evento presencial em Campos do Jordão, a Giovana Donella. Giovana, seja muito bem-vinda ao Conversas com Propósito. Eu que agradeço, André. É um prazer estar com você aqui, uma alegria. Muito bom. Eu vou fazer uma apresentação mais completa tua e aí a gente já vai engatar o nosso bate-papo. A Giovana atua como conselheira e presidente do Conselho de Empresas Familiares em todo o Brasil, atualmente apoiando organizações como FIA Business School em São Paulo, Grupo Luiz Rou e Farmácia Artesanal em Goiânia, Supermercados Covabra em Sumaré e Grupo Risotolândia em Curitiba. Uma bela diversidade geográfica. Formada em Matemática e Ciência da Computação, ela tem especialização pela USP em Administração Industrial, MBA pela FIA em Gestão de Franquias e formação em Governança pelo IBGC, onde também ministra aulas, bem como na própria FIA e na Fundação Dom Cabral. Em sua carreira executiva, Giovana atuou em grandes empresas como Alcoa, Multi Holding, dona das marcas Wizard, Yazigi e Microlins, e também no Ceulep. Anteriormente, atuou também como conselheira em empresas como Piccadilly Calçados, Centro Educacional Leonardo da Vinci e Evolução Urbana, bem como foi mentora na Endeavor e na Exame.com. Giovana tem 55 anos, no tempo livre gosta de bike, ela é uma ciclista e também uma paraquedista, e além disso ela acaba de adotar a Yuki, uma Spitz alemã de 22 centímetros de altura. Muito bom. Giovana, eu sempre começo com essa pergunta para todos os meus convidados, né? Eu queria que você trouxesse um momento, um trecho da sua história que foi marcante para você e que ajudou a forjar, ajudou a definir quem você é hoje. Muito boa. Aliás, eu gostei muito dessa pergunta. Existiu um momento da minha carreira, eu acho que esse foi o que mais me forjou, assim, onde eu já estava há 9 anos na Alcoa, e eu tinha o objetivo de ser presidente daquela empresa, mas eu pensei, puxa vida, acho que vou levar muitos anos ainda para ser presidente dessa empresa, porque tudo era muito demorado, número 1 do mundo em alumínio, né? Era uma coisa gigante a Alcoa. E aí eu tomei a decisão de sair da Alcoa e montar o meu negócio. E o que eu fiz? O meu último dia foi uma quinta-feira, eu me lembro como hoje, entregando o celular e tudo numa quinta-feira, e no sábado pela manhã eu peguei um avião e fui para a China. E o que eu fui fazer na China? Eu falei, era naquela época em que tudo acontecia na China, né? A China estava muito falada, eu não tinha nem 35 anos ainda, acho que tinha uns 33, 34, e fui para a China e fiquei um mês lá na China estudando negócios novos. E ao chegar na China, eu já comecei a me impressionar, porque chegando já no aeroporto, e a gente já tinha combinado para uma pessoa, um chinês, me pegar lá de um contato que um amigo meu tinha me dado, etc., e já nesse primeiro contato, ele foi me cumprimentar, foi entregar o cartão dele e fez aquela, né? A saudação. Aquela saudação que o chinês faz, assim. E eu já perguntei, mas
por que vocês reagem assim, né? Por que você faz essa saudação assim, baixando? E ele falou assim, porque nós temos um princípio que é assim, eu estou te entregando o meu melhor, o meu trabalho. E é com o meu cartão que eu represento isso. Então eu faço uma reverência. Só aquilo já me abriu, assim, eu falei assim, nossa, acho que eu estou no lugar certo, que lugar lindo. Aham. E, obviamente, que esse foi o meu primeiro contato com a China, eu fiquei lá mais ou menos uns 20 dias, depois voltei, depois decidi montar a minha empresa lá, mas esse foi o momento onde eu falei assim, poxa, é isso aqui que eu quero para mim. Depois acabei montando uma empresa de bolsas femininas, fiquei Não, muito... não, calma, calma. Vamos, eu preciso fazer algumas perguntas sobre esse momento, daí já vamos falar sobre a sua iniciativa empreendedora. Você estava há 9 anos numa grande empresa, Sim, Alcoa, e obviamente, em algum momento você começou a pensar, né? Eu sempre falo que a mudança é como se fosse um sonrisal que começa a efervescer dentro da gente. isso. Com que antecedência você começou a pensar, não, eu vou sair e eu vou buscar um novo horizonte? E aí são duas perguntas, a antecedência e a segunda é, por que a China? Porque, claro, se você saiu na quinta e embarcou no sábado, você já estava com tudo isso planejado. É, Então, eu já tinha mais de 2 anos ah, e eu já estava tateando a situação e pensando nos meus sonhos e como atingi-los. Obviamente, eu queria ser a presidente da empresa e caminhei para isso. Cheguei a ser superintendente para a América Latina. Acima de mim tinha o presidente da empresa e nos Estados Unidos o Alan Belda. Então, essas movimentações, o Fausto ficava no Brasil, eram muito demoradas, muito, entendi. tudo na Alcoa, muito demorado. E eu falei assim, pô, isso vai demorar muito, eu tenho pressa. E olha Certo. que não é a pressa que os jovens têm hoje, mas a gente tinha Aham. pressa. Então, uns 2 anos que eu estava tateando. E com 1 ano eu falei assim, eu vou tomar essa decisão e vou me preparar para isso. Aí eu comecei a pesquisar negócios que eu poderia fazer. Conversei com um grande amigo meu que estava fazendo biquínis femininos, produzindo biquínis femininos na China, e Olha, começou a me contar a história da China e desses biquínis que ele estava fazendo e tudo. E aí eu fiquei e falei assim, puxa, China é um negócio legal. Aí comecei a pesquisar a China, entender como era, depois fui ver como que era uma viagem à China, você sabe, né? Mais de 24 horas de claro. avião, aquela coisa toda. E quando eu me preparei realmente para dizer um até logo para o COA, né? Eu falei assim, olha, eu vou realmente me dá a chance de buscar uma coisa nova. E eu era muito corajosa, sabe, André? Eu não era uma pessoa que ficava, poxa, porque eu tenho um salário altíssimo, tinha um Sei. salário na época que eu era considerada uma high potential, toda a minha carreira era conduzida pelos Estados Unidos, nem pelo Brasil era. Então eu cheguei ao ponto de me ligarem dos Estados Unidos, falando, mas como uma mulher que ganha o que você ganha, que é a única mulher na história mundial da UCO a ter esse cargo, quer sair? E eu E falei, você atuava na área comercial na Alcoa, né? Nessa superintendência, né? para a América Latina, isso, da Uhum. área comercial. E eu E, falei, não, eu quero mais, eu quero uma coisa diferente. Eu não sou uma pessoa que gosto de rotina. Então eu já estava assim com uma vontade louca de fazer algo diferente. E aí uhum. eu me preparei para isso, preparei o pedido para sair. E aí teve ainda 2 meses que foi dado de tempo para mim, porque eu falei, eu preciso de deixar a coisa em ordem, organizada, estruturada, e sair numa quinta e já estava com tudo pronto, passagem comprada e tudo. Me lembro que a minha mãe ainda brincou comigo, né? Eu no aeroporto, ela falou: filha, você é louca, o que você vai fazer lá na China? Eu falei: ó, tudo acontece lá, é para lá que eu vou. Então, claro, foi uma coisa pensada mesmo, estrategada, né? E aí vou puxar então o tema da etapa empreendedora com o seu negócio de bolsas femininas. Quando você está embarcando para a China, você já tinha um palpite desse segmento específico de bolsas femininas? E aí eu queria que você ampliasse essa resposta contando o que você aprendeu com essa experiência, depois de tantos anos no mundo executivo, né, na carreira corporativa, e por que você encerrou
o ciclo depois de algum tempo. Perfeito. Sim, eu já tinha uma ideia, porque eu sou apaixonada por bolsas, sapatos, e eu falei assim, poxa, eu quero fazer alguma coisa na área da moda. Tá. Mas não tinha exatamente o que seria. Eu imaginava algo na moda. E eu fui para aquela feira também, que é a feira de Guangzhou, né? Foi nessa Certo. época. E cheguei na feira e vi aquela imensidão de coisas que eu poderia elaborar. Quando eu cheguei na área, são áreas gigantes, né? Nós estamos falando o correspondente a mais de 20, 30 ANBs, né? Uhum. E são estruturas por produtos. Então eu via a estrutura de bolsas e cintos e falei, poxa, deixa eu dar uma olhada nisso. E aí eu fiquei todo esse tempo olhando fornecedores. Fui visitar vários fornecedores depois, porque eu fiquei 7 dias na feira e depois visitei os fornecedores. E aí que eu tive certeza. Eu falei assim, eu vou fazer bolsas femininas e vou produzir aqui e vou vender no Brasil. Só que eu E não sozinha? Você tinha sócios? fui sozinha, sozinha. O meu irmão era sócio no papel, mas ele nunca Certo. trabalhou comigo. Mas óbvio, Entendi. para abrir empresa precisava de mais um sócio naquela época, não é como agora. E aí, André, quando eu falei assim, poxa, eu quero mesmo fazer isso, não entendo de bolsas femininas, não sou especialista em moda, né? Eu era uma matemática, uma administradora de empresas. Olhei tudo e falei, é isso que eu quero. Voltei para o Brasil, montei a minha empresa, abri o CNPJ, contratei uma designer de bolsas femininas e 15 dias depois embarquei com a China com essa designer. E lá nós montamos a minha primeira coleção com 42 peças. Eu me lembro como hoje os 42 modelos, porque é como um filho depois as coleções, né? E nesse movimento, começou a vir toda essa coisa que você me fez na primeira pergunta, que foi forjar a Giovana que existe hoje. Porque nessa eu passei quase 7 anos fazendo isso. A minha perda de bolsas era muito grande, porque a qualidade era ruim naquela época. Uhum. Então, quando embarcava, chegava aqui que você ia fazer a análise, obviamente, mais de 10% do volume eu perdia. E Sei. eu era viciada em controle de qualidade na Alcoa. Uhum. Então, eu falei assim, poxa, eu preciso acabar com isso. Resolvi montar um escritório meu na China e Uhum. coloquei um controle de qualidade lá para avaliar as bolsas antes de entrar no container. Porque aí a minha perda passou para 2%. Uhum. E foi nessa de conviver com os chineses, ter a equipe lá, ter a equipe aqui, 11 horas de fuso de diferença, né? Quando aqui estava acordando, lá estava dormindo e vice-versa. Tendo que visitar muito a China, porque eu fazia as coleções no quadrilátero da moda, né? Londres, fazia Itália, fazia Nova York e, obviamente, China, para estudar tudo e depois ir fazer a coleção. Então, viajava muito, acabava que ia demais para a China. Hoje eu já tenho assim um volume de mais de 50 viagens que eu fiz ao longo da minha vida para a China. Uhum. E nesse contato, nessa cultura chinesa o tempo todo, de estar convivendo com os chineses, vendo a força do trabalho, vendo aquela coisa de que não existe horário, Uhum. existe o compromisso, não existe assim a questão de dizer amanhã se faz, é agora, é entregar Uhum. o já, é colocar tudo idêntico ao que o cliente pediu. Então, se você fala, eu quero a bolsa XYZ e aqui eu quero uma peça que seja assim, assado, não importa, André. Eles cavavam a China inteira, mas achava a peça que você pedia. Uhum. Entregava exatamente aquilo que você pediu, idêntico. Era muito difícil, às vezes, eu comprava amostras de bolsas e falava, olha, eu quero isso, mas eu quero que muda aqui, 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 aí fazia o desenhinho, assim, assim, a bolsa vinha idêntica ao que eu pedi. Então, essa coisa que eu tenho hoje da entrega, do zelo por entregar aquilo que o cliente necessita, e principalmente nas empresas familiares, que é aquela coisa muito moldada ao processo do propósito, dos valores daquela família, não tentar navegar em outros ambientes que não sejam aquele que a família quer, isso Uhum. eu aprendi lá.
E o ciclo foi quanto? 7 anos, você falou? Sim, 7 anos. E por que encerrar? Quando foi mais ou menos o sexto ano, eu vendia bolsas femininas para grandes lojas, em No volume Brasil. do Brasil, para volumes muito grandes. Então, eu trazia praticamente um container por mês. E um container tinha 11 mil peças. Era um volume muito alto. Quando foi mais ou menos no sexto ano, eu já comecei a perceber que alguns clientes meus começaram a descobrir a China, Ah, a entendi. visitar a China, a colocar escritórios já representantes trabalhando, porque afinal de contas é uma diferença Claro, grande, né? Eu era, na verdade, uma intermediadora, né? E sem dúvida. o grande boom, que não era todo mundo ainda que conhecia os processos da China. E nessa época eu já fiz um planejamento estratégico meu, falando como é que vai ser esse negócio daqui a um tempo. E eu falei, não, eu preciso fazer igual o Pelé, eu vou parar no auge. Então, o meu mês de maior faturamento, onde estava tudo bem, consolidando 7 anos, eu estava muito cansada também, porque eu era sozinha, viagem de lá a aqui, eu não tirei férias durante esses 7 anos. Uhum. E aí eu falei assim, poxa, agora eu acho que eu já. Na época eu investi US$ 200 mil para começar esse negócio num container, e eu já tinha um volume superior aí a 20 vezes esse valor no bottom line livre, já fora da operação da companhia. Eu falei, pô, deu muito certo. Então, eu acho que se eu demorar muito para parar isso, eu vou parar na queda. E eu Entendo. não quero parar na queda, eu quero parar no auge. E foi aí que eu peguei os meus colaboradores, não eram muito, era só 8 pessoas que trabalhavam comigo, arrumei um emprego para cada uma, não fechei a empresa e fui tirar férias. Coloquei uma mochila atrás das minhas costas e fiquei 8, 9 meses viajando aí pelo mundo. Então foi isso, eu me antecipei muito a uma queda. E acho que eu fiz super certo na época, viu, André? Entendi. Todos Muito passaram. interessante. Muito interessante a história, porque você traz aí características muito importantes ligadas à coragem, à obstinação e ao protagonismo, né? E você era uma executiva de sucesso, carreira corporativa, que resolve desbravar o outro lado do mundo e faz um negócio como esse por 7 anos. Então, acho que tem algo bem interessante. Antes de eu te perguntar o que você fez depois, você sentia solidão? Porque o mundo corporativo você tem muito mais trocas. E você, como empreendedora, o negócio era com você. Obviamente que você tinha relacionamento com clientes, etc. Mas pensando, sabe, no processo criativo, na gestão da companhia, você se sentia solitária? Sim, sentia assim, principalmente porque eu viajava demais para a China. E é uma Uhum. viagem muito cansativa, uma viagem densa. A cultura chinesa é muito diferente da cultura brasileira. Ficava muito tempo lá. Acabei que me tornei uma especialista na cultura chinesa, que hoje eu sei exatamente. O chinês ele não diz não. Hum, Ele nunca diz não. Então, você tem que conhecer muito bem o que está sendo dito e o que o sim dele talvez possa não ser um sim. Então, isso entendo. também eu aprendi muito, mas essa solidão era uma solidão que às vezes doía, porque eu falava assim, puxa vida, né? Ter que decidir sozinha, ter que movimentar um volume muito grande, fazer importações da China, não eram processos super simples, né? Tinha que Uhum. fazer muito relacionamento também, tinha a questão da receita, tinha a questão de radar, tinha a questão de, às vezes, dar um canal vermelho, um Sim, canal cinza. Olha, foi muito aprendizado, eu foi imagino. resiliência, assim, muito, muito, muito grande, porque quando a bolsa chega aqui, André, ela é tua, não tem como devolver. São 60 dias de produção, mais 35 dias de água, mais de 15, 20 dias para uma liberação. Então, foram anos muito intensos, muito cansativo, mas ao mesmo tempo muito prazeroso. Eu Uhum. aprendi a apreciar a comida chinesa, eu entendi como que é, por exemplo, quando um chinês toma decisão e ele é o dono da empresa, como que você tem que sentar numa mesa com ele,
como você tem que tomar chá com o mestre, né, com o dono do negócio. Se você vai comer um peixe, por exemplo, você tem que deixar a cabeça voltada para o que manda mais, quem tem o poder, que é o fornecedor, ele está te fornecendo. Então você deixa a cabeça voltada para ele, só ele come a cabeça do peixe. Uhum. Nada uma reunião, eles te oferecem uma melancia, uma fruta. Então, muitas vezes eu saí de uma reunião 10 horas da noite com uma melancia no braço indo para um hotel. Aham, Você não pode dizer não, porque para claro. ele é uma É uma ofensa, né? é algo que ele tem da natureza, algo grande que vai fazer com que você tenha mais saúde. Certo. Né? Então, são coisas que eu fui aprendendo. Eu ficaria 2, 3 horas aqui contando de casos. Não, muito bom. Isso é o que forjou, isso é o que me trouxe aquela coisa linda que eu gosto muito, que é fazer no tempo correto o que deve ser feito. Não é o Uhum. que eu gosto de fazer, é o que tem que ser feito. E um empreendedor, ele passa por isso, por mais que você ame. Eu amava fazer as bolsas femininas, amo o meu trabalho, amo tudo que eu fiz. Mas a vida não é só do amor, ela é do fazer. Então tem muita coisa cansativa, tem muita coisa boring no nosso trabalho também. Então, esse eu acho que foi o grande aprendizado, a imagem linda que eu tenho dos chineses, de pessoas de muita raça, muita dedicação, muita entrega, né? É isso. Muito bom. E aí você faz essa viagem de alguns meses, e aí você retorna ao Brasil e inicia a sua consultoria, é isso? Depois de 9 meses viajando pelo mundo, eu fui desde Japão até Polinésia Francesa, Uhum. viajei muito e já estava em Miami nos últimos 30 dias, quando eu ia voltar para o Brasil. Numa conversa com meu irmão, eu falei: puxa, eu quero muito voltar agora para o Brasil e montar uma coisa nova. Ele falou assim: olha, você sabe que tem um amigo meu na pós-graduação que eu estou fazendo lá em Campinas, que está vendendo uma escola de inglês. Por que você não fala com ele? Eu falei: poxa, legal, você consegue me passar o contato? Ele falou: consigo. Depois de um mês, eu cheguei no Brasil e fui marcar a reunião com esse amigo do meu irmão. Marquei a reunião, ele falou assim: olha, eu estou vendendo uma escola, a escola era o nome Skill, era uma marca que a gente tinha aqui em São Paulo. Estou vendendo essa escola e tal, e eu falei assim: poxa, me fala mais, gostaria de ver os retornos, o payback, enfim. E numa conversa de mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia, ele me deu um valor que eu ganharia por mês livre nessa escola, e eu quis ver um DRE da escola e conversa vai, conversa vem. Eu sou uma matemática, eu sou muito ligada ao Sim. resultado. E aí eu falei para ele: olha, mas eu acho que, pelo que eu estou vendo aqui desse DRE e tudo, acho que a gente não chega nesse resultado que você está falando, né? Pelo contrário, acho que a gente tem um déficit aqui. E aí ele falou assim: poxa, interessante isso que você está me falando. Você sabe uma pessoa que ia gostar muito de te conhecer? Eu falei: quem? Ele falou: meu pai. Meu pai ia gostar muito de te conhecer. E aí eu falei assim: quem é teu pai? Ele falou assim: eu não sabia com quem eu estava falando assim, né? Sim. Eu sabia que era um amigo do meu irmão que estava fazendo pós-graduação com ele. E ele falou: meu pai é o Carlos Wizard Martins, dono da Wizard. Eu falei: Só este. Aham. puxa, que legal, né? Que legal que você é filho dele, não conheço. Ele falou: mas eu quero falar, quero que você conheça meu pai. Eu falei: tá bom. Conversei com ele, falei que naquele momento não ficaria com a escola, vim para minha casa e eu já morava aqui em Alphaville, nós conversamos no centro de São Paulo e eu tô vindo para cá, na Castelo já toca meu celular. Toca meu celular e fala: Giovana Donella? Deu sim. Ele falou assim: aqui é Carlos Wizard Martins, o meu filho está acabando de me falar de você, conversou bastante comigo aqui sobre você, eu tenho muita vontade de te conhecer. Eu falei: tá bom, vamos marcar. Aí levamos mais ou menos um tempo para marcar, porque ele é muito compromissado, enfim. Aí ele aproveitou um dia que ele ia dar uma entrevista na Record aqui, e resolvemos almoçar juntos antes dessa entrevista na Record, fomos almoçar juntos. E nessa conversa, e bate-papo, a gente ficou quase 2 horas conversando nesse almoço. E num determinado momento eu falei assim para ele: Carlos, eu acho que o que você precisa fazer para montar uma escola de inglês não é no Brasil, não, é na China.
Hum, Aí ele falou assim, mas por que na China? Eu falei, porque nós temos 1 bilhão e 100 milhões de habitantes precisando falar inglês. uhum, Aí ele falou assim, nossa, eu nunca pensei nisso. Você me ajudaria a montar uma escola na China? Eu falei, eu ajudaria, porque eu tenho essa experiência. E nessa conversa ficou isso. E aí ele virou para mim e falou assim, Giovana, você sabe que eu acabei de ganhar um prêmio ontem em Campinas? Eu falei, que prêmio? Ele hum, falou, eu ganhei um prêmio como cliente número 1 de uma agência de turismo, porque eu tenho 1.000 escolas e os meus consultores viajam muito. E a gente só usa essa agência. E a agência me deu um prêmio. E eu falei, escuta, mas se você ganhou um prêmio por ser o número 1 a utilizar uma agência, por que você não monta uma agência? Porque daí você vai ganhar na agência e vai reduzir o custo do teu pessoal viajando. Aí ele, nossa, que ideia boa. Eu monto essa agência se você for minha sócia. olha só. Aí eu falei assim, eu sou sua sócia, mas só se você colocar o dinheiro e eu só cuidar da operação. Aham, Aí ele falou, bate aqui, combinado, combinado. Montamos a agência, 3 meses depois, obviamente já estava um payback, quando o Carlos virou para mim e falou assim, Gel, isso aqui é muito pequeno para você, né? Eu falei, é. Ele falou, então quero que você venha para o Wizard me ajudar. E aí fui como COO da Wizard, ajudá-lo a estruturar uma governança, já naquela época, sem saber o que era governança corporativa, eu já conduzia toda a gestão nesses processos de governança. E aí comecei a estudar a governança e logo, assim, nos primeiros 7 meses, nós sentamos para fazer um planejamento estratégico e eu falei, poxa, Carlos, nós nem somos muito grandes e nem muito pequenos. Que tal a gente crescer, porque não somos muito grandes ao ponto de quererem adquirir a gente, nem muito pequenos ao ponto de não ser vistos? Acho que a gente tem que crescer. E ele falou, vamos crescer. Eu falei, que tal a gente fazer aquisições? E aí nós topamos, e o Carlos tem 2 filhos, o Lincoln e o Charles, que eram mais ou menos ali, bem próximos da minha idade, eles tinham 32 anos, acho que naquela época, eu tinha acho que uns 38, 39, lembrando assim, por alto, e aí nós começamos a fazer aquisições, fizemos várias aquisições, a Wizard cresceu muito, de 1.000 escolas passou para 3.000 escolas, foi um boom assim em 2 anos e meio, quando aí nós resolvemos vender 10% depois da companhia para o Private Equity do Itaú, que né, 350 milhões, e logo depois de o Kinea mandou o representante CFO, eu praticamente era a CEO da empresa, só não tinha o nome CEO, mas era praticamente a CEO. E logo depois nós resolvemos vender 100% da empresa, onde vendemos aí e nos tornamos um case, né, é. de línguas, que foi uma venda por 1 bilhão e 700 milhões de dólares, Uhum, e na época foi um pagamento à vista, foi para a Pearson europeia, sim. e uma condição importante era que todos nós saíssemos da gestão para que eles pudessem conduzir. Foi aí que o Carlos saiu, os filhos saíram e eu também saí. E o meu próximo passo foi, eu fui contatada pelo Private Equity de Nova York, o HIG, que na época não existia Uhum, no Brasil, e o HIG estava querendo vir para o Brasil e queria comprar uma empresa de idiomas e queria contratar uma CEO ou CEO. E aí eu passei por um processo grande de triagem, competi com mais 5 pessoas, né, 5 homens, e acabei levando a vaga e me tornei CEO do Seulep, seu é, adquiri o Seulep, que era uma empresa familiar também, certo. e passei a ser CEO do Seulep. Acho que esse foi o próximo passo aí. E esse, o ciclo do seu LEP, ele acabou sendo mais breve, mais curto. Sim. O que te motivou a buscar outras frentes? O que houve ali naquele projeto? O Seulep eu cheguei já montando a estrutura de governança, porque era uma empresa familiar de 60, 70 anos, o fundador não tinha sucessão, então era algo que precisava muito de governança e estrutura. Só que nessa época eu já comecei a ter
pedidos, tive o pedido de um grande amigo que tinha uma empresa e falou assim para mim, Gel, dá um diagnóstico aqui na minha empresa, eu sei que você gosta de fazer isso, vê o que você acha que eu poderia melhorar, e aí dei todas as recomendações com uma amiga mesmo. E aí ele implantou um ano depois e falou, nossa, que bárbaro. E coincidiu com o ano que eu estava lá. Certo. Um outro amigo também me pediu a mesma coisa. Quando o segundo amigo me pediu a mesma coisa e eu vi que esse negócio era muito legal, eu falei, poxa, eu vou montar a minha empresa de fazer consultoria e governança corporativa. Eu Ali nasceu a Donella e Partners, então. nasceu a Donella Partners, onde eu fiquei um ano montando uma metodologia. Eu tenho uma metodologia chamada GEOS, Uhum, GEOSA, isso há 15 anos atrás, tá, Caldeira? Que uhum. era uma época que na minha metodologia já tinha governança, estratégia, observância e sustentabilidade. Olha Então, eu só. já falava de sustentabilidade há 15 anos atrás. E esses 4 pilares, essas 4 letras, se transformavam em outras grandes pilares, nos quais eu, utilizando toda essa metodologia, eu conseguia fazer bons diagnósticos numa empresa familiar. E por que empresa familiar? Porque a minha grande paixão, se você olhar a minha carreira, desde Cobrasma, Alcoa, empreender, tudo foi muito ligado à empresa familiar. Até na Sim. Alcoa, que era uma empresa gigante, eu adquiria empresas familiares para trazer para dentro da Alcoa. Né? Uhum. Então, o meu contato com a empresa familiar mexia muito comigo. Eu era muito feliz com as empresas familiares e ainda sou. Por isso, eu montei uma metodologia para fazer diagnóstico em empresas familiares. E aí comecei a trabalhar com a Donella Partners, produzindo esse conteúdo, esse caminhar para a empresa familiar, onde ela pudesse ter alguém com muita experiência, né, de CEO, de diretora. Sentei em todos os cargos, entendi a dor de estar sentada em cada cadeira. E foi empreendedora, que é outra perspectiva complementar muito É importante, muito né? grande. E aquela paixão por deixar a coisa organizada, né? A Sim. gestão, a organização, a estrutura da governança, a colocar os processos, a colocar os órgãos de governança funcionando. Então, eu, Uhum. eu naveguei nisso logo em seguida, assim, e já tive o meu primeiro convite para ser conselheira na Surrai, que é uma Uhum. boutique de segurança de bilionários. Uhum. Então, eu ficava com a minha consultoria e com os conselhos. Depois, logo no segundo ano, veio o segundo conselho, o terceiro, É. e aí começou a vir e eu não desistia da consultoria. Então, eu praticamente fiquei com a consultoria e com conselhos 13 anos. Só agora, 3 anos atrás, é que eu deixei a consultoria. E passou a se dedicar 100% a conselhos. 100% aos E conselhos. as aulas, porque você leciona, como eu já falei no início, né? Sempre. Agora, deixa eu te perguntar, você, olhando para o tema da equidade de gênero, você sentiu barreiras ou desafios adicionais como mulher na construção da tua carreira executiva? E aí, obviamente, já fazendo a ponte para essa trajetória como conselheira. Que Sim. dicas você daria para mulheres que querem atuar em conselhos? Uhum. Olha, dizer que não teve desafio seria uma grande mentira, né, André? Uhum, Tive sim grandes desafios, mas também tive grandes olhares masculinos no sentido de reconhecer o que eu entregava e aí valorizar isso. Então tive o misto dos dois. Eu lembro que na época que eu era superintendente para a América Latina da Alcoa, uhum, nós tínhamos as reuniões de operação dos superintendentes de toda a América, e eu era a única mulher. Então, eu praticamente não dormia 2 dias antes para ir para essa reunião. Tinha, de verdade, mostrando assim muita vulnerabilidade. Teve reuniões que um dia antes eu chorei. Eu falei, nossa, vai ser um estardalhaço isso aqui. Porque na hora que eu iria apresentar, era 1000 perguntas. Eram 1000 perguntas. Na hora que os outros homens iam apresentar, era uma, entendi. duas no máximo. Então, assim, teve muito desafio de
comparação, muito desafio de colocar a régua muito mais alta para mim, muito desafio de, às vezes, uma entrega ser vista totalmente diferente do que se fosse uma entrega masculina, mas eu nunca dei muito ouvido e nem muita importância para isso. Eu tinha uma coisa, André, que é assim, o meu foco era entrega. E aí eu já vou entrar na dica. A dica. Deixa só, desculpa, é muito importante isso que você falou, só quero ressaltar, porque esse depoimento, ele traz à tona algo que pode ou deve ter sido vivido por várias outras mulheres, que é um viés inconsciente, que é a premissa de, será que ela sabe do que ela está falando? E é algo que a gente precisa trazer aqui. Eu tive a oportunidade de entrevistar várias mulheres, né, de grande sucesso na carreira executiva como conselheiras, exemplo de Cláudia Elisa, né, que você conhece muito bem e que fez a transição para conselhos. E uma outra história recente, a própria Deborah Wright, que hoje é presidente do conselho do IBGC e conselheira do Santander, ou a Cristina Palmaca, que acabou de sair da SAP. Sim, sim, E aí maravilhoso. são histórias de episódios anteriores que mostram desafios bem específicos, histórias pessoais em relação a isso. Então, quando você traz essa situação de você ser arguida, ser perguntada muito mais do que os homens, é um depoimento muito forte que a gente precisa falar a respeito para que a sociedade, em especial os homens, que ainda estão nesse mindset antigo, estreito, se deem conta Do, do, que não tem a ver com competência, tem a ver com um modelo mental ultrapassado. E também não tem a ver com ser questionada. Não há Aham, problema em ser questionada, eu mas entendo. como você trata essa resposta. Então, Isso. muitas vezes, era uma pergunta que viravam três. Ah, não, mas é por causa disso e disso. Mas então, por causa disso, mas por causa daquilo? Não. E aí, ia, até Mas, mas o mesmo não acontecia com homens. de forma alguma. Então, muito E bom. assim, ah, concordo com você, então tá ótimo. Isso. Ah, sim, foi isso, então tá tudo bem. Aham, Então, assim, essa forma de se tratar o questionamento, a forma de se tratar, a forma que a mulher viu como uma solução positiva e como que se cria soluções e aí querer depreciar a solução, mesmo estando dando resultado, né? aham. Então, são situações muito sutis e que ainda hoje, em alguns momentos, você percebe mulheres passando por isso. Isso. Já hoje, nos conselhos que eu atuo e tudo, já não vejo mais nenhuma condição como essa, até mesmo porque eu já sei como agir quando isso Claro, sem acontece. dúvida. Mas naquela época, primeiro cargo que eu tinha de alta gestão, um Aham, volume muito masculino, eu tinha 11 homens que respondiam para mim, na época era tudo muito masculino. Então, esse cuidado em se questionar, em se avaliar os resultados encontrados, as formas de solução, porque uma mulher ela vai utilizar recursos de solução diferentes do que o homem coloca. Muitas vezes o homem vai pelo financeiro, pelo jurídico único e cru. Não, a mulher pega isso e engloba com isso. com as pessoas, em trazer para a Mais próxima sistêmica, né? O olhar, a abordagem, né? a coparticipação com um Isso. todo e não uma única atuação de dizer para a equipe o que ela tem que fazer, mas sim co-criar com a equipe. Aham. São formas que a gente encontra no dia a dia. Então, eu acho que isso é de se olhar, é de se ter cuidado, né? E as dicas para mulheres que querem atuar em conselhos? Exatamente o foco que eu coloquei. Porque quando eu digo foco, o que significa exatamente isso? Qualquer área que eu estivesse ao longo da minha carreira, porque sentei em cada uma, desde auxiliar de escritório até presidência de empresa, fui diretora, fui vice-diretora, fui Uhum. gerente, fui vice-gerente, eu não olhava só naquilo que eu estava fazendo. Eu queria entender o todo.
Então, certo. eu era gerente comercial num departamento de exportação, mas eu queria entender o que, que o RH fazia que influenciava ali, Uhum, a logística fazia que influenciava ali, o que, que o departamento de compras fazia que ali influenciava. Então, eu não ficava no olhar da ação que eu fazia, mas eu ficava com foco no que era isso daqui tudo, o entendo. foco do negócio. E esse costume que eu tive de desenvolver o foco do negócio, quando eu passei pela metalúrgica, eu comecei a entender o que era uma metalurgia. Depois eu fui para o plástico na Ingepet, então eu fui entender o que era uma garrafa produzida de polietileno terefitalato. Aí eu fui estudar, fui fazer pós-graduação em polietileno terefitalato. Aham. Eu queria entender o todo daquele negócio. Depois fui para uma outra, para um outro negócio, que era o Coa, entender aquele negócio. Depois fui para a fábrica de alumínios finos para fazer chocolate, o bis. Eu quis entender o que, que era esse negócio. Depois Uhum. eu fui para chapas grossas. Eu quis entender o que, que é chapas grossas. E é isso que te possibilita ter condições de depois sentar num conselho e poder dizer: conheço esses caminhos ou não conheço esses caminhos, testei essas alternativas, não testei essas alternativas, essas foram muito boas, essas não Uhum. foram. Então, assim, a mulher que quer ser conselheira não é fazendo um curso de conselheiro, porque o curso de conselheiro, ele te prepara para entender o que é um conselheiro, mas ele não te forma. Sem dúvida, sem dúvida. Que te forma é o que você construiu ao longo da sua carreira, que te deu o olhar de negócio e não necessariamente do Sim. negócio. Então Uhum. você vai sentar num conselho de oncologia, como eu sentei, eu não era médica, eu não era oncologista, mas eu entendia de negócio. Então, em pouco tempo você entende do negócio de oncologia. Uhum. Depois eu fui sentar numa Picadilly, que é sapatos. Eu não sou designer de sapato, mas eu entendo do negócio de sapato. Uhum. Então, eu acho que se eu pudesse dar um conselho para as conselheiras, é poder visualizar sempre o todo dos negócios. Onde que os negócios nascem, onde que eles se desenvolvem, como são as possibilidades de matar esse negócio, Uhum. onde que são os riscos, as ameaças, onde são as possibilidades de se traduzir esse negócio em novos negócios. Uma coisa que eu tenho, que isso eu aprendi muito também ao longo dessa minha trajetória executiva, é o olhar aguçado, André, Uhum. para fazer mais coisas dentro de um negócio. Certo. Então, isso eu fiz muito na Wizard, eu fiz muito em outros negócios que eu já caminhei junto, que era, cheguei lá na Wizard, é uma escola de inglês, eu falo, mas por que a gente não pode comprar escolas de informática para colocar junto, para poder utilizar tudo, uma num período e outro no outro período? Uhum. Então, como que a gente olha para coisas novas? Também. E, e aproveitando, foi desafiador para você, e ainda na atuação como conselheira, colocar em prática a máxima do IBGC, nose in, fingers out, ou seja, Oh, né, olhar para a estratégia, questionar, direcionar, monitorar, mas não executar. foi o maior desafio da minha carreira de conselheira, o Uhum. maior, porque logo no primeiro ano, primeiro conselho, eu já percebi isso, porque Uhum. eu tenho muito forte a posição de ser uma pessoa que gosto de pegar e fazer as coisas acontecerem. Uhum. Então, eu vou dar um jantar na minha casa, eu quero fazer tudo. Uhum. Desde colocar a mesa posta, fazer os arranjos de flores, fazer o Claro. cartãozinho para o convidado. Eu gosto de colocar a mão na massa. E quando eu cheguei no conselho, eu falei assim: meu Deus, como que eu vou me livrar disso? Aham. Sem uma CEO é difícil. É muito difícil. Aí você sabe o que eu fiz, André? Hum. Eu Ah. comprei um caderninho e falei: eu vou anotar todas as vezes que eu saio da posição de conselheira e entro na posição de CEO. Você passa do ponto.
passo do ponto. Eu fiquei 1 ano fazendo notas. E toda reunião de conselho, eu falava, eu posso ter um erro novo, mas eu não vou ter o mesmo erro. Então, quando chegar nessa hora, eu não vou falar a solução, eu vou fazer as perguntas adequadas, eu não vou falar, eu vou ali te ajudar, eu vou falar, olha, se você precisar de mais instruções e tal, a gente discute aqui, e Aham, fui fazendo um jogo comigo mesma de eu olhar para dentro e ver aonde que eu estava ultrapassando esses limites. E tem os caderninhos todos anotados. aham. E aí que eu fui fazendo treino, treino, treino. Logicamente, no seu segundo ano de Claro. conselho, Não, você já está dominando você isso. vai Mas incorporando, né? muito difícil. Mas muito bom esse teu depoimento, porque essa é uma dor recorrente em todo mundo que eu entrevisto, e nas aulas que eu dou no IBGC eu sempre chamo a atenção para isso, porque é Isso. uma chave que não é da noite para o dia, é gradativo, você vai se dando conta. E aí tem uma outra pergunta para te fazer, que é, e aí quando você passa a atuar como presidente do conselho? Que uma Uhum. coisa é estar como conselheiro, a outra é ser presidente do conselho. É Quais o, foram os teus maiores aprendizados e o que você considera muito importante uhum. para a atuação como presidente do conselho? Indiscutivelmente, o olhar do presidente tem que ser muito aguçado. O olhar aguçado para atenção e exposição de cada conselheiro, da reunião. André, eu levo 10 minutos para saber qual conselheiro que leu o book ou não. Uhum, uhum. Levo 10 minutos para perceber se esse conselheiro está sintonizado no assunto ou não. Se um fala muito, o como eu faço para diminuir a fala de um e acrescentar Isso. a fala do que está falando pouco, a coordenação desse olhar, a dimensão de tempo de exposição para cada um dos tópicos, essa coisa do cuidar da reunião com efetividade. As minhas reuniões de conselho, elas iniciam, têm meio e fim exato do horário que a gente combinou. Então, assim, eu sou muito matemática nessa questão. E aí, para mim, isso foi mais tranquilo. Foi mais tranquilo ser presidente do conselho do que ser uma conselheira que não botava o narizinho na onde não deve do CEO. Entendi. Porque essa coisa da coordenação, de ter os ritos de governança muito bem Aham. sedimentados, dos mecanismos, books muito bem feitos, e aí se apropriar que esses conselheiros leram, receberam material, que a reunião se inicie, tenha os controles dos tempos, as pautas anuais. Na verdade, O cuidado com aqueles assuntos de última hora, no item outros que se deixava e tudo, principalmente na empresa familiar que ainda está evoluindo nas suas práticas, né? isso. Agora, eu acho que o grande lance que eu descobri como presidente do conselho é um exercício que eu comecei a fazer. Hum, Eu não aprendi isso, foi uma coisa que eu saquei, eu falei, poxa, se eu não fizer isso, a coisa não vai vir. Que é a razão principal do conselho. Então, uhum. eu chego no início, quando eu assumo a presidência, eu, a primeira reunião, eu não faço a reunião de conselho. Eu falo, não, não, não. Hoje nós vamos olhar a razão principal de estarmos aqui. Qual é a razão de ser, a ideia principal dessa empresa? O principal desafio dela é um turnaround? É uma movimentação de pessoas? É Uhum. comprar negócios? É vender a empresa? É fazer o quê? E aí eu passo uma reunião inteira junto com os conselheiros refletindo sobre isso. Certo. E aí eu trago o questionamento: como vai ser a nossa agenda temática, então, do ano, para que a Uhum. gente foque nessa essência dessa companhia? Porque cada uma vai ser uma essência, cada uma vai ser uma necessidade, E né? hoje você atua tanto como presidente de conselho como como conselheira, Perfeito, certo? perfeito. O fato de você estar como presidente em algumas organizações cria um desafio para atuar como conselheira, porque você
em alguns momentos se vê querendo ser timekeeper, dar oportunidade para que todos falem, ser a última a falar ou não? Não, para mim, pelo contrário, para mim eu atuo super bem, porque como eu já sei o que o presidente do conselho espera dos seus conselheiros, eu tenho essa coisa boa de dar essa, de entregar essa expectativa adequada, Uhum, mas também consigo atuar em parceria com o presidente do conselho. uhum, Eu vejo que em alguns momentos, caso eu perceba uma necessidade que eu faria como presidente do conselho e eu não estou vendo, eu faço perguntas. uhum. Será que a gente considera que a gente possa fazer A, B, C ou D? E aí, normalmente, o presidente, poxa, Giovana, faz sentido, vamos sim, vamos atuar nisso, vamos atuar naquilo, mas sempre numa. Eu acho que numa forma muito elegante que eu costumo usar de fazer provocações, né? Então, eu tenho tido boas experiências com outros presidentes do conselho. E também já tive a experiência, André, olha que coisa. Na própria Risotolândia, logo que eu fui contratada já para ser presidente do conselho. Hum, E chegando lá, eu conheci meus dois amigos conselheiros. Então, estavam três conselheiros começando na mesma data. certo. E um deles foi um grande CFO. Foi uma pessoa assim muito especial na área financeira, da Volkswagen, inclusive, com uma ampla experiência de turnarounds financeiros. Certo. E o desafio da gente ali era esse. E cheguei ao ponto de falar, pessoal, será que a gente não tem que repensar essa posição de presidência de conselho? Porque eu sou aquele olhar muito forte para governança, para novos negócios, para estratégia. Certo. E o meu calcanhar de Aquiles, eu sempre deixo claro isso nas minhas Aham, entrevistas, é que eu não sou uma grande especialista em finanças, eu nunca fui uma CFO. certo. Eu conheço de finanças, mas não sou aquela especialista única e crua de finanças, né? É Certo. diferente de você pegar uma pessoa que foi CFO. E Uhum. aí eu falei, poxa, não é mais importante que outra pessoa seja, e dei o nome desse meu colega, e falei assim, não é legal que o Afrânio seja o presidente? Aí os sócios mesmo falaram, olha, Giovana, se vocês consideram, se tá bom para vocês três, nós vamos ser a primeira experiência que a gente vai ter. Se para vocês estiverem bem, tudo bem. Então a gente tem que reconhecer o que E vai. ele, e ele, de fato, o Afrânio assumiu daí como presidente do conselho. Eu maravilhosamente bem, fizemos super bem, porque o desafio da agenda era finanças, né? Certo. Então nós caminhamos nisso e foi super bom. E eu acho que a gente tem que fazer uma força enquanto colegiado de sabermos que a diversidade de conhecimento ali vai ser usada a favor do grupo, Do negócio. colegiado. O colegiado estando em alta eficiência, traremos bons resultados para a companhia. E é isso que um conselho tem que querer, né? Agora, você traz um ponto que eu acho que é muito importante, que é o do ego, Ah, sim. certo? Aonde você coloca os interesses da empresa, da organização, acima da sua imagem, do cargo que você eventualmente poderia aspirar em ocupar. E, não, eu não estou pensando em mim mesma como presidente do conselho, estou pensando naquilo que é o melhor para o negócio. Isso pressupõe, eu sempre uso esse comparativo, ego e eco. O eco é maior do que o ego, Isso, isso, né? E isso. pressupõe maturidade, Giovana, que eu acho que é muito importante na atuação como conselheiro ou conselheira. Eu tenho aprendido todos os dias a manejar sempre o meu ego. Uhum. Quando você vai para uma presidência de conselho, isso é muito forte, sabe? Sim. E como conselheira, mais ainda. Então, ao longo dos anos, eu tenho aprendido, né, que medos, inseguranças, ego, tudo isso faz parte da humanidade. Tá. Quem falar que não tem é Imagina. mentira. Mas a gente tem como trazer isso a nosso favor, a utilizar as nossas vulnerabilidades para que a gente crie potência. Isso. Eu acho que o ego, a insegurança, o medo, eles nos dão fragilidades Uhum. trabalhados isoladamente.
mas se trabalhados naquela coisa de você mostrar a vulnerabilidade, você os torna potência. E Sim. nessa de tornar potência, você une com aquilo que precisa fazer e aí é positivo. Então, assim, todos os dias a gente aprende, É. né? Todos os dias. Sabe que num episódio recente com o Luiz Carlos Cabreira, né, professor Cabreira, meu colega no IBGC, e é uma Professor. sumidade ele, né, ele comenta sobre a dificuldade de hoje a gente encontrar bons presidentes de conselho, com Uhum. essa bagagem, com essa abordagem, e aí um dos temas que eu considero fundamental é esse tema do ego, entendendo que o presidente do conselho não está acima dos De demais, é forma. o colegiado, né? E ele é um influenciador, é um maestro ou maestrina, né? Aquilo que você acabou de mencionar. Eu queria, te ouvindo, eu fiquei pensando aqui, o que você acha que são características peculiares, particulares dos conselhos, sejam eles conselhos consultivos ou de administração, das empresas familiares, quando a gente compara com empresas abertas, com corporations? Qual que é a tua visão a respeito? Olha, nós temos vários desafios, que eu também ficaria horas aqui, mas vou colocar alguns principais. Eu acho que o número um é o equilíbrio entre emoção e razão, sabe, André? Ah, A empresa familiar, ela tem uma característica porque, mesmo em decisões que são importantes para a companhia, tem que passar pelos valores da família, tem que passar pela importância que a família dá ao que se está fazendo. E esse equilíbrio entre emoção e razão é um, assim, um desafio constante dentro da empresa familiar. Acho que um outro ponto bastante importante é a questão do o que eu consigo colocar quando eu tenho que fazer as boas sucessões aqui, quando eu estou passando as fases da empresa familiar, eu estou saindo dos fundadores, estou indo para a primeira geração, para a segunda. Esses ciclos, eles trazem intrinsecamente uma série de ações que nós temos que fazer, que o conselho tem que olhar, mas ao mesmo tempo o conselho não pode se distanciar desses processos de comunicações familiares, isso. né? Porque, na verdade, as placas tectônicas estão se movimentando. E aí é um exercício de sensibilidade, estratégia e ação, né? E saber o momento certo que não vai causar a ruptura dessas placas. Né? Então, Uhum. pera um pouquinho, aonde que a gente tem que dar um Isso. passo atrás, onde não. Então, observar muito bem, saber também colocar muito firme aquilo que é necessário no momento certo. Porque, por exemplo, muitas vezes, na própria entrevista do conselho familiar, eu já deixo claro, eu falo, mas eu vou ter a independência que eu vou precisar para dizer, inclusive, para vocês aquilo que vocês não querem ouvir? Ah, Ah, sim ou não? Até vamos combinar, vamos fazer o nosso acordo de como é que a gente pode agir aqui para que a gente seja positivo. Então, na hora de dizer para esse fundador que o que ele está fazendo ou o que ele planeja fazer não é o adequado para a companhia dele, é um desafio muito grande. Eu já tive conselheiros, amigos e tudo, que entrou em conselho de empresa familiar, um mês depois saiu. aham, Me tiraram. é, E por que acontece? Como é que foi? Ué, na primeira reunião de conselho, pegar e falar que o neto está gastando dinheiro e que não está apresentando o é, comprovante, não é uma empresa de capital aberto. isso. Precisa existir muita emoção né, nessa esfera, e acho que uma coisa muito forte também é como que se coloca os mecanismos de governança para que o conselho consiga usufruir de Uhum, boas práticas sem ter que colocar, sabe, aquela rigidez que isso. a família vai entender como um bloqueio das operações e não como um fluir positivo. Isso. É, Então, nós temos que ter essa sabedoria, sabe? Olha, eu vou colocar aqui, por exemplo, o mecanismo da agenda temática do ano do fórum de diretoria.
Uhum. Mas espera aí, tem algumas peculiaridades da família que não vai poder agir nessa rigidez completa. Então, em que momento que eu vou poder usar o que a família acha importante, mas ao mesmo tempo não me desviar de uma agenda temática eficiente para o Isso. órgão? E assim para todos os órgãos, Acho né? que é um super exercício de sensibilidade, eu uso muito essa palavra nas aulas do IBGC, porque é aquele tema que a gente já falou várias vezes. Se você entra numa empresa familiar com a sexta edição do Código de Melhores Práticas do IBGC e quer colocar tudo aquilo em prática, quem vai sobrar rapidinho, que nem chuva de verão, é você, o Mesmo. Código e o IBGC. Porque você Aham. tem que ter a sensibilidade de compreensão do entorno. Como é que Uhum. são as relações? Como é que as coisas acontecem? Então, é exatamente o que você descreve aí que eu acho fundamental. É, sobre a atuação em comitês, né? Você atua como coordenadora do Comitê de Governança, Pessoas e Cultura em duas empresas, né? Onde você faz esse trabalho como conselheiro. O que, que você pode compartilhar sobre o papel dos comitês e a não sobreposição ao papel do conselho ou da gestão? Que essa é uma pergunta que eu sempre escuto dos meus alunos nas turmas. Que bom. Eu sempre coloco um tripézinho assim de informação quando eu vou falar de comitê, né? Já começa assim logo no início na composição. Eu falo, gente, conselho delibera, gestão executa, comitê recomenda e estuda. Isso, Então, assim, perfeito. para a gente não misturar isso, esse tripézinho tem que estar muito bem entendido. Como nós faremos todo distribuir aqui de atividades, né? Fazer os processos de governança funcionar, é entender que os comitês eles irão assessorar esse conselho. E já que nós Uhum, vamos assessorar, até porque o conselho não tem tempo, muitas vezes, de ter a profundidade que tem que ter num assunto que vai ser necessário ser deliberado lá no conselho e votado, então se coloca o comitê para trabalhar, estudar uhum, isso e mesmo. recomendar o que eles consideram importante com base em todas as análises. E aí o conselho vai fazer todas as perguntas, vai entender se toda a profundidade colocada é adequada e vai deliberar o que vai ser feito. Decisão é do É conselho. do conselho, isso mesmo. Comitê, aí existe sabe, uma linha ali divisória entre comitê e gestão, que é o maior cuidado que a gente tem. Exatamente. Maior do que o cuidado do conselho, porque o conselho ele ainda delimita. Agora, a hora que chega para a gestão, André, aí é um cuidado extremo. Por quê? Porque ali eu tenho os conselheiros independentes e também posso ter conselheiro interno, Isso, seja, um executivo interno isso. trabalhando no comitê. Então, a tendência de fazer, recomendar e querer ir executar é algo que está assim numa linha muito sutil de lá e daqui. Então, tem que ficar muito claro que, dada a recomendação do comitê, ele não vai sair fazendo, ele ainda tem que recomendar e ter a avaliação e liberação do conselho adequado à liberação, tomou a decisão para o conselho, entrega-se na mão do CEO o que tem que Isso. ser feito. E É. aí a gestão vai fazer via CEO o que deve ser feito, né? Então, esse Tem, cuidado muito grande. acho muito importante você trazer isso. Tem algumas armadilhas aí nesse papel dos comitês, porque quando você tem integrantes da gestão, o que é comum, mas não recomendado pelo IBGC, o Uhum. comitê eventualmente se transforma num instrumento de interlocução com o conselho, de tentativa de influência pelos pareceres, né? Tem Isso, também o tema de conflito de interesse. exato. Exemplo, alguém da gestão, seja o RH ou o próprio CEO, participando de um comitê de pessoas e remuneração e discutindo remuneração variável ou incentivo de longo prazo. Não Total tem como. conflito. Não tem como. É conflito na veia, né? Agora, como a minha experiência é muito vasta dentro do âmbito das empresas familiares, será comum encontrar em empresas familiares aquelas que não têm condições de fazer um comitê inteiro com conselheiros Exatamente.
Isso. e vai colocar ali um conselheiro interno ou um executivo interno. É. E é nesse âmbito que você tem que tomar o máximo de cuidados para que isso não ocorra, né? De repente, pensaram numa solução, já começam a fazer e só comunicam o conselho. Isso. Não pode. É, exatamente. Não, esse ponto que você traz é muito importante, porque eu acho que a governança é uma jornada, quer dizer, qual é o momento de maturidade que a organização está? E aí, o independente e alguém com a tua bagagem traz assim, gente, vamos lembrar que a boa prática diz isso, aonde tem oportunidade de a gente aprimorar, então, É mas isso com aí, sensibilidade, de um jeito construtivo, né? Então, perfeito. e qual que é, na sua visão, a importância do tema pessoas e cultura na pauta dos conselhos? Olha, André, em todos os conselhos que eu tenho atuado, eu não consigo nem visualizar ações de um conselho sem estar totalmente integrado com esses dois tópicos: cultura e pessoas. Cultura, que é aquela máxima que a gente diz, né? A cultura come a estratégia no café da manhã. É muito Isso. batida essa, mas Uhum. ela é tão real o tempo todo que você querer distanciar qualquer estratégia do que é daquilo que a gente encontra dentro da cultura é totalmente inadequado. Então, trazer essa cultura, trazer a claridade da cultura e as pessoas que fazem essa cultura acontecer, eu acredito que seja um dos primeiros passos do conselho, que está lá dentro daquela sensibilidade de entender qual é o rito, o desafio desse conselho. Que Isso. cultura que nós temos, que pessoas que nós temos, quais são os vícios que a gente tem, que tipo de cultura essa empresa espera para fazer e executar o que nós precisamos executar, e aí vem tudo. Como que a gente trata esses stakeholders? Isso. Trato do jeito que é a cultura da empresa, se eu estou falando com um fornecedor de matéria-prima, ao adquirir essa matéria-prima, eu uso a cultura que está na empresa e ela está sendo eficiente? No que a gente precisa mudar? O que não está combinando, como diz o cara do interior, né? O que não orna mais? Aham, Eu tenho aham. que estar o tempo todo E, perguntando. eu sempre provoco, sabe, Giovana, se a gente pensa no fator principal definidor de sucesso, estabilidade ou insucesso de uma empresa a médio prazo ou às vezes curto prazo, são as pessoas, são os talentos, são as lideranças. Então, assim, como é que estão as nossas lideranças? A gente vem avaliando essas lideranças, elas têm contato e interação com o conselho? O conselho conhece os sucessores potenciais das posições-chave? Quão competitiva está a nossa política de remuneração? Então, são temas absolutamente estratégicos quando a gente pensa em sustentabilidade da organização. E tem uma pesquisa da McKinsey pré-pandemia que mostrava que os conselhos, na média, alocavam 11% do seu tempo para o tema pessoas. A pandemia ajudou, pela dor, as empresas se darem conta disso. E hoje eu percebo isso como muito mais central. Tanto é que eu, no IBGC, comecei ministrando o módulo de pessoas e governança nos cursos de formação de conselheiros, e hoje eu estou em missão do conselho e papel do conselheiro, porque pessoas é transversal no todo, né? E você sabe que eu sempre tive a linha muito forte da governança, da estrutura de governança, e como que eu caí nos comitês de governança, pessoas e cultura, Aham, mesmo não sendo inicialmente uma especialista em cultura, porque eu entendo muito de estratégia, de claro. negócio, e a hora que a Perfeito. gente começa a aprofundar tudo isso, quem faz estratégia? Pessoas. Quem coloca as estratégias para acontecer? Pessoas. Quem faz a governança ser efetiva? Pessoas. Se essas pessoas não possuírem um entrosamento com o negócio principal e ter claro o que essa empresa espera como resultado do negócio, essas pessoas também não têm a oportunidade de se desenvolverem. É isso mesmo. Muitas vezes essas pessoas não estão prontas, André. É Ninguém nunca isso. está pronto para tudo. Mas se as pessoas conhecem esse princípio exato
de qual é o negócio e para onde nós queremos ir, e o conselho conhece o princípio exato de onde estão essas pessoas e até onde elas precisam ir para que a gente dê esse caminho para elas, a gente equaliza. É. Aí a gente começa a fazer uma união de tudo isso, né? Eu sempre uso a equação que é pessoas e resultados, Giovana. Então, assim, a gente tem que buscar um equilíbrio entre esses dois elementos. Se a gente coloca resultados acima de pessoas, a gente vai ter o curto prazismo, as pessoas não vão ficar engajadas. Se a gente coloca pessoas acima de resultados, a gente pode ter uma cultura frágil. Sim. Então, você tem que colocar no mesmo grau de importância e isso requer uma visão ambidestra, que é exatamente o que você trouxe, é o olhar do negócio com a lente de pessoas, pensando em resultados sustentáveis. Não, tá super, super, Né? super bem colocado, é isso mesmo. Deixa eu mudar um pouquinho o caminho aqui, porque eu li que recentemente você participou de um painel sobre felicidade. Sim. Com ninguém menos que o professor doutor, eu vou ver se eu pronuncio certo, Thakur Paldiel, que atuou como ministro da Educação por 5 anos no Butão. E aí me chamou a atenção o termo que eu li, e vocês trataram sobre isso, role and soul. Role and soul, no português, tradução livre minha, seria função e trabalho... Não, desculpe, função, trabalho e alma. Role, função, trabalho, soul, alma. Isso. E eu nunca tinha ouvido essa descrição, mas é algo que eu estudo profundamente, falo muito em palestras, em aulas. Eu sou autor de um livro chamado Muito Trabalho, Pouco Estresse, sobre a integração entre trabalho e vida pessoal. Sim. Eu queria um pouco da tua visão sobre a importância desse tema. Foi lindo. Primeiro foi lindo palestrar com o Thakur, ele trazer toda a experiência do Butão, né? Quando nós falamos em felicidade, como isso foi introduzido dentro da política e dentro da educação, e foi aí que veio à tona a gente falar um pouco sobre como colocar a alma, né, dentro de tudo isso. Tudo isso começou ele contando que uma vez ele estava numa escola e uma criança virou para ele e falou assim: mas o que é ser um ministro? Aí ele falou assim: ser um ministro. Ele falou: putz, e agora? O que eu respondo? Aí ele falou: ser um ministro é usar toda a minha alma para te atender, para te servir. Que lindo. E aí a gente entrou nessa discussão, né, para colocar o quanto, até fazendo alusão lá ao chinês que entrega a minha alma, todo o meu trabalho, né? Então, assim, o quanto esse caminhar na nossa profissão, qualquer que seja ela, tem que estar muito integrado com a nossa alma, com o nosso sentir, com colocar a alma do negócio naquilo que estiver sendo desenvolvido. Como é que eu coloco? E eu falei assim, puxa vida, eu nunca tinha ouvido o termo também, mas eu falei assim, eu sempre coloquei o meu coração antes de qualquer coisa, para eu saber se o meu rumo era aquele ou não. Eu falei assim, é o que o meu coração pede? Então eu estou né? E quando você olha para isso, na verdade, é a sua alma se encontrando com aquilo que você realmente pode entregar e que esteja falando com a tua verdade. Sabe que eu entrevistei recentemente o Fernando Rosa, que é o CEO da Havaianas Brasil. E ele fala sobre a importância de você ter sintonia entre os seus valores pessoais com o ambiente onde você trabalha. Que é outra descrição exatamente, né, dessa sinergia importante entre role and soul, que é o que a gente falou aqui. E aí eu trago um ponto que para mim ficou muito mais forte sempre nessa conversa, mas eu percebo que já existia sempre na minha essência, quando eu sempre ensinei governança para os meus alunos. Já formei mais de 250 conselheiros ao longo desses últimos 15 anos, e aí eu sempre digo que o coração da governança corporativa é o conselho.
E eu sempre usei esse termo. Então, eu desenho um coraçãozinho no sistema de governança, no lugar que fica o conselho, e eu sempre digo que o conselheiro, ele precisa utilizar essa alma dele e esse coração para poder dizer para um dono de uma empresa, veja bem o que a gente faz, dizer para ele o que é melhor para o negócio dele. Eu não posso desconectar daquilo que é valor, daquilo que realmente vai fazer sentido, daquilo que vai transformar a vida dessa empresa, mas por trás da empresa tem uma família inteira ali. Tem uma história, tem um legado. Olha, tem ritos, Isso. tem histórias de quando a gente começou, de como que a gente produziu essa riqueza que existe, como que eu vou transformar essa riqueza para o futuro. Qualquer forma de colocar que não esteja casada ou abraçada com a nossa alma, nós estaremos sujeitos a fazer alguma coisa muito superficial. É. Não, acho essencial o que está trazendo, que é, de novo, razão e emoção, e é a importância do comportamental com a sensibilidade, trazendo a responsabilidade da atuação em um conselho. É isso. Muito bom. Que conselhos você daria com a experiência e bagagem que tem hoje para a Giovana lá atrás, com 20 e poucos anos, quando estava começando a carreira? Ai, que pergunta, André. O que eu diria para a Giovana de 20 anos atrás? Eu acho que o principal que eu diria é não leve tão a sério o que as outras pessoas pensam. Não não queira agradar tanto as outras pessoas e diga mais nãos. Eu levei muito tempo para aprender a dizer não, André. Muito tempo. Eu diria que isso são coisas recentes, assim, minha. Eu disse muito sim quando eu poderia ter dito não. Eu acho que eu me preocupei demais, muitas vezes, pela expectativa do outro. Eu acho que isso eu diria para a Giovana. Não que eu não tenha aprendido muito com tudo isso, mas eu acho que eu teria sofrido menos. Entendi. Acho que eu Muito teria bom. sofrido menos, sabe? Porque quando, às vezes, até mesmo pela questão de ser mulher, como eu coloquei para você, as expectativas, às vezes, dos homens quanto ao resultado da gente, às vezes era muito alta, exigia demais, e aí a tendência que você tem de dizer que, não, será que eu estou entregando o que é bom? Será que eu estou entregando tudo aquilo que eu deveria? E aí o sofrimento interno quanto a isso, não, acho que não precisa, né? Eu percebi que ao longo do tempo eu acabei entregando mais, acabei entregando sim o que tinha que ser entregue, mas a agonia da expectativa alheia causa uma dor, sabe? Um sofrimento Claro. grande, né? E essa é uma pergunta que eu faço para todos os convidados, porque ela cria uma reflexão sobre trajetória para você, né, como entrevistada aqui, é um retorno, né, no arco do tempo, e ao mesmo tempo uma inspiração ou um eco em quem nos assiste. E é isso que eu busco aqui, né? De alguma forma, a partir das vivências de todos os entrevistados, ecoar inspiração. Isso, por exemplo, eu não mudaria o que eu fiz, Certo. mas eu mudaria a forma O como eu como? O encarei o como? que os outros viam. E Muito o bom. que pediam e o que Isso. existia, né? Até de hoje, Aham. né, que a gente tem experiência que tem, né? Mas há 20 anos atrás eu não tinha essa experiência. Hoje, os meus nãos são super positivos para mim. Eu É. já disse não, por exemplo, em situações de contratação de conselho, até de valorização e tudo, que eu falei, não, portanto eu não vou, não, portanto eu não faço, e aí é que a empresa me quer, É né? claro. É isso Então, mesmo. assim, um não que é a teu favor, né? Exatamente. Muito bem, Giovana. Agora a gente vai para o bloco de perguntas comuns que eu faço para todos os meus convidados e convidadas. Eu queria te pedir, então, para você completar a frase, a seguinte frase para mim. Propósito é? Ah, uh, propósito para mim.
todos os dias, quando eu vou dormir, eu quero ter certeza que eu fiz a diferença na vida de alguém, ou na minha vida, ou na vida das famílias que eu atendo. Aí Fazer a eu diferença. acho que eu cumpro o meu propósito, que é mudar uma empresa de cada vez, mudar um processo de cada vez, mudar um sistema de cada vez. Eu acho que eu nasci para chegar e ter isso como propósito, de, de poder recomendar algo que vai ser melhor para alguém. Eu acho que isso é propósito. Quem que você poderia citar como uma figura de referência na sua vida? Seu pai, sua mãe, um professor, um mentor ou mentora? E por que a citação dessa pessoa? Indiscutivelmente, meu pai. Hum. Meu pai foi e é, né, uma pessoa de referência para mim. Ele é vivo? Não, papai Uhum. faleceu já há uns 3 anos, vai fazer agora, Uhum. 3 anos que ele faleceu, e indiscutivelmente ele foi a minha grande referência. Eu vi um pai que praticamente só trabalhou, Uhum. usou a vida dele em função, sabe, de entregar para a família através do trabalho que nós podíamos ter. Uhum. Uma pessoa que mostrou que era incansável. Ele trabalhou uma época na Santista, que era uma empresa, né, que ele trabalhou 15 anos com zero falta trabalhando à noite. Como ele se chamava? Valdir Donella. Valdir, seu Valdir. Uhum. Então imagina uma pessoa trabalhando 15 anos à noite, Zero falta. zero falta, ganhou um prêmio de 15 anos, zero falta. Então, a determinação que eu vejo que eu tenho, a luta que eu tenho, começando, vindo da família simples que eu vim, né? Minha mãe era empregada doméstica, meu pai trabalhava em fábrica, depois foi caminhoneiro. Então, eu vi toda essa força dele para ser a pessoa que eu sou hoje, para chegar onde eu cheguei, do trabalho, da disciplina, da regra de que eu tenho que fazer aquilo que deve ser feito. E ponto. Ele foi meu grande exemplo. Muito bonito esse depoimento. E você tem alguma história de vida ou carreira que seja engraçada ou inacreditável e que poderia compartilhar aqui? Porque todos nós vivemos momentos, né? Ah, não é possível que isso aconteceu, ou algo engraçado. Então, uma história que você pudesse pensar para compartilhar aqui. Tenho várias, mas eu iria mais para o inacreditável do que para o engraçado. E Tá. vou voltar para a China de novo. Ah. Eu lembro a primeira vez que eu fui para uma província muito, muito no interiorzão mesmo da China, que é Shenzhen. Aham. É uma província que produz cintos. Aham. E eu estava logo saindo da fábrica, ainda. Olha, era na época que a China era bem deficitária mesmo. E eu saindo de uma fábrica, que era uma fábrica de cintos, e eu vejo uma chinesa andando com uma coleira, e na coleira tinha um macaco. Eu falei, gente, inacreditável. O que é esse macaco? Ela está usando o macaco como um cachorro, e eu estava com 3 chineses do meu lado. Uhum. E os 3 começaram a fazer assim. Aquela risadinha, sabe? Sim, sim. O que vocês estão rindo? Não, não é um cachorro. Ela quer para outra coisa. E eu falei assim, não. Teve sim. Ela vai matar o macaco para comer. Não, puxa vida. Sim. E aí, a hora que eles me deixaram claro o que ela ia fazer, eu falei, gente, inacreditável. E não era um Inacreditável. macaquinho, não, era uma coisa meio grande, assim. Você fala, você vai falar assim, nossa, não acredito, é inacreditável, mas isso Inacreditável. aconteceu comigo, na minha frente, e eles desse jeito. Eles levaram uns 5, 6 minutos para parar de rir e me falar o que ela ia fazer com o macaco. Inacreditável mesmo. E você vê o tema da cultura, né? Dos hábitos Naquela locais. época. Eu tive recentemente na Índia, e além do tema das vacas, que são animais sagrados na Índia, nas maiores cidades, Delhi é a segunda maior cidade do mundo, e as vacas estão no meio do trânsito, né? A gente foi a várias outras cidades,
Mas os macacos também são animais que representam a sabedoria. Então, o que é costume num lugar é absolutamente, seja uma refeição, é absolutamente sagrado em outro, né? Isso aí. Muito bom. E se você pudesse convidar qualquer pessoa no mundo, viva ou já falecida, para uma refeição e uma boa conversa, quem você convidaria e por quê? Ah, eu acho que indiscutivelmente pode ser qualquer um. Qualquer um. Então eu convidaria Deus. Ah, Eu convidaria Deus para sentar, para conversar. Se pudesse fazer um pedido para ele, pode fazer pedido, né? pode fazer tudo que Eu, você quiser, é eu, o seu pediria, convidado. eu pediria, meu Deus, tira o câncer da humanidade, sabe? Se a Hum, gente pudesse eliminar o câncer da humanidade, porque é uhum. muita gente, papai faleceu de câncer, muito sofrido para quem Ah, tem, muito sofrido para quem vive. Então, eu, seu pai ficou doente muitos anos? um ano, Um ano. É, um minha ano, mãe também faleceu de câncer, ficou 6 anos doente. é muito É sofrido. muito sofrido, muito Então, eu, dolorido. sem dúvida nenhuma, teria um prazer enorme de estar com Deus, né? E pedir para ele encarecidamente que ele tirasse isso da gente. Eu gostaria de estar nessa mesa junto com vocês. Muito bom. Que outra profissão você poderia ter tido? Indiscutivelmente, eu seria uma arquiteta. 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 Eu adoro decoração. Aonde alguém vê uma viga, eu já vejo a necessidade de montar uma outra coisa. Na minha casa, tudo eu que fiz, eu gosto de decorar, eu gosto de colocar uma peça que é uma peça diferente. Agora eu entendi o comentário dos arranjos quando você recebe as pessoas no jantar. Aham. Faço, tem toda uma, sabe? Tem, Então eu gosto de fazer tudo muito. Eu amo tem. decoração, acho que. E tem muito a ver com a minha profissão, né? Eu sou uma matemática inicial, então os cálculos para mim É. estão muito dentro da minha vida. Eu gosto de fazer perspectivas, então desenhar perspectiva eu adoro, pensar de uma forma diferente eu adoro, imaginar criar uma coisa num lugar onde ela não existe também adoro. Eu acho que seria uma arquiteta. Muito bom. Qual foi o melhor ou o pior conselho que você já recebeu? O pior conselho que eu recebi, eu acho que eu lembro mais do que o melhor. Ah, Quando eu era CEO do Seu Lep, e eu já ouvia, né, já estudava governança corporativa há um bom tempo, porque eu comecei a estudar lá na Wizard, então eu já tinha feito cursos de governança, eu já executava a governança no dia a dia, e eu tive aquele primeiro convite para ser conselheira de empresas, eu falei assim, puxa, eu preciso ser conselheira, então, de verdade, né? Vou estudar uhum, e tudo. E eu sentei com uma pessoa, não vou dizer quem, claro. sentei com uma pessoa muito experiente, uma pessoa que nosso meio todo mundo conhece, e eu perguntei para essa pessoa, eu falei, o que você acha de eu ser conselheira, eu sou CEO, eu quero fazer um turn e tal. E essa pessoa me disse o seguinte, olha, eu acho que você pode fazer isso, mas só daqui uns 10 anos, porque você é muito jovem, você tem 39 anos, eu acho que você tem que ser mais ainda CEO para você estar mais preparada. Então, eu ficaria ainda na posição de CEO aí uns 10 anos, e aí eu acho que lá para os 50 anos eu iria para essa carreira e faria essa troca. E aí, ainda bem que eu não ouvi esse, Ainda bem, porque é uma visão ultrapassada, vamos combinar, né? porque no mesmo ano eu tive o primeiro convite para ser conselheira da Surrai. Isso. Desde os meus 40 anos que eu sou conselheira, eu estou com 55 agora, então Uhum. estou completando 50, 15 anos de conselho. E depois de 3 anos eu já estava em 4 conselhos. Ah, não. Então foi E, maravilhoso não ter ouvido aquele péssimo conselho. e foi-se a época onde obrigatoriamente a atuação como conselheiro ou conselheira vinha depois de uma carreira executiva, né, do final do ciclo executivo. Hoje eu sempre digo, muitos alunos que estão em posições C-level nas turmas do IBGC que atuam, por exemplo, uma posição full-time e um conselho, que eu acho que é o indicado, mais do que isso não tem disponibilidade, não tem tempo, mas isso transforma o executivo, ele faz o seu papel melhor e Sem problema. você cria uma sinergia de atuação muito mais interessante. Que pergunta você teria para mim nessa nossa conversa?
Hum. Ai, você faz tantas perguntas boas. Deixa eu ver se eu consigo ter o mesmo nível. Eu amo viajar, você sabe, né? Sim, Eu eu sou uma sei. pessoa que amo viajar. Então, eu te perguntaria, qual carimbo você tem no seu passaporte que te marcou mais por dentro do que por fora, em algum lugar que você tenha ido? Puxa, linda pergunta. Eu acho que o primeiro que surge no meu coração é África do Sul, quando eu fui com a minha mulher, a Dani, nos 40 anos dela. Eu tô com 57, ela tá com 52, então há 12 anos. E fomos com as crianças, eu sempre vou chamar de crianças, o Lucas hoje tem 23 e a Clara tem 19. Mas há 12 anos ele tinha 11 e ela tinha 7. E aí nós fomos para a África do Sul e fomos fazer um safari no Kruger Park. E aí aquela África majestosa, aquela natureza abundante, os animais, a integração que eu vi ali foi algo assim espetacular. E até vou contar uma história rápida que aconteceu naquela viagem. Imagina, a Clara com 7 anos, a gente foi fazer um passeio noturno para tentar encontrar o bando de leões. E aí tinha lá o motorista, o tracker, né, que é a pessoa que identifica onde é que estão os animais, ele conhece os cheiros, é uma coisa impressionante. E aí a gente chega num lugar onde eles iluminam e estão lá os leões, e aí de repente duas leoas levantam e vêm para trás do Jeep, breu atrás da gente. Hum. E aí ele ilumina e ele só diz assim, don't move. E a Clara estava do meu lado, nós estávamos no último banco, a Dani e o Lucas na nossa frente, e ela começa a ficar agitada, 7 aninhos. E aí ela fala, papai, a Leo tá aqui atrás, eu não tô, né, como uma criança fala, eu não tô feliz aqui, eu vou lá pro colo da mamãe. Daí eu falei, tá bom, filha, pode ir, mas bem devagar, porque não pode se mexer. Lembrando que são as leoas que caçam, né? E aí ela para, olha que bonitinha a história. E ela fala: papai, se eu for ali, a leoa vai atacar aqui por trás, né? E você vai estar aqui sozinho. Não, Oh, filha, mas não pense assim. Ela falou: não, então eu vou ficar aqui com você. oh. A leoa de verdade estava sentada do meu lado. Eu até me emociono de falar, porque é uma história linda, sabe? Então é isso, é o carimbo que representa uma série de lembranças de um momento da família. E a Clara vive falando, quando é que a gente vai voltar para a África do Sul? Que lindo! Nossa, me emocionou aqui também. Muito, muito boa essa história. Obrigado pela pergunta. Agora, cita para gente, Giovana, um livro marcante na sua vida e por que a menção desse livro? Livro. Ah, sem dúvida nenhuma, para mim foi A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Ah, Eu li esse livro, eu ganhei de presente esse livro com meu primeiro namorado. uhum, Eu me lembro até do que ele escreveu na capa do livro, enfim, mas eu me lembro muito mais de dois filósofos conversando, e eu, na época que li esse livro, eu tinha mais ou menos uns 20 anos, uhum, eu fiz uma metáfora da discussão filosófica deles, onde eles discutiam essa coisa do imaginário que a gente deve criar para construir, para fazer as coisas acontecerem. E aí uhum. eu saí lendo aquele livro dizendo o seguinte, que um irmão fala para o outro, olha, você viu aquela casa ali ao lado? E aí o outro irmão olha para o irmão e fala assim, que casa ali ao lado? Não tem casa nenhuma ali ao lado. E aí ele fala, então vamos construir uma. Ah, sim. Que lindo, hein? Então eu criei essa metáfora para descrever o ambiente filosófico deles ali, e eu falei assim, poxa, eu quero usar isso em tudo aquilo que quando eu olhar para alguma coisa que não existe,
eu não ter o medo de criar o que não existe. E acho que aí veio aquela coisa minha, de uns pontos principais, por isso que eu sou uma conselheira estrategista. Eu não sou uma conselheira financeira, eu não sou uma conselheira jurídica, eu sou uma conselheira estrategista. Eu gosto de enxergar negócios novos dentro do negócio que já existe. Muito bom. Porque eu quero ter um olhar diferente. Eu falo assim, por que eu não posso criar ali? O que me impede de fazer uma casa nova ali? Né? Excelente, muito bonito o que você traz. E eu acho que traz assim um pouco da essência do que foi essa conversa. 3 elementos que eu percebo muito forte em você: a visão, a inspiração e a realização. 3 palavras muito presentes, sabe? Na tua história, na forma como você se apresenta, naquilo que você traz no repertório. Então, é muito bacana. Eu só incluiria uma outra quarta, porque você é muito bom de análise. Eu colocaria a paixão. Certo, é Eu verdade. sou apaixonada pelas coisas que eu me meto. Eu não sou apaixonada pelaquilo que eu amo, eu sou apaixonada por tudo aquilo que eu me meto, sabe? Eu resolvi fazer um curso de florista. Agora eu estou apaixonada, então eu só quero fazer arranjos bonitos e tudo. Então, eu acabo me apaixonando por tudo aquilo que eu me envolvo. Muito importante. E para a gente finalizar, uma frase cuja mensagem é marcante na sua vida. A frase do Og Mandino, que eu li naquele livro O Maior Vendedor do Mundo, quando eu tinha 16 anos. A frase que o Og coloca é: o fracasso jamais te surpreenderá se a sua decisão de vencer for suficientemente forte. Olha só, muito bonito. Interessante porque o Fernando Rosa, Havaianas, também citou esse livro. E olha só como está tudo conectado. Muito, Esse livro muito eu li bom. quando eu tinha 16 anos. Um Excelente, livro viu? muito simples, fininho, super tranquilinho, né? Não é nenhum livro que se fale assim de alta recomendação, mas essa frase, ela me abraçou. Uma vez, inclusive, eu fiz um TEDx e eu falo dessa frase no TEDx, eu falo nos meus livros que eu escrevi e tudo, que essa frase ela me conduziu sempre. Quando eu penso em alguma coisa que eu falo, ai, vai ser difícil, ou eu estou fraquejando, eu falo, o fracasso jamais te surpreenderá se a sua decisão de vencer for suficientemente forte. Muito bom. Giovana, super obrigado pela sua abertura, pela agenda, pela conversa. O tempo voou aqui para mim. Delícia, delícia. Achei essas perguntas ótimas. Sai do trivial, a tua sensibilidade, o teu olhar. Sempre fui sua fã e agora sou um pouquinho mais. Muito obrigado, viu? E obrigado a você que nos acompanhou em mais esse episódio. Agradeço pelo seu tempo, pela sua escuta atenta, pela sua audiência. Se você gostou, eu peço que você curta, que você comente, que você compartilhe. Vamos juntos ecoar mais diálogo, mais inspiração, mais propósito. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio.